Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar dos bens, os bens reciprocamente considerados, né? Então a gente vai levar em consideração o bem principal e os bens que são considerados bens acessórios, tá? A máxima que a gente tem que começar falando é que para a legislação pátria vigente, o bem principal ele seguirá, ou melhor, o bem acessório ele seguirá o bem principal. Então o bem principal é aquele que existe sobre si, ele não depende de um outro bem. Já o bem acessório, ele depende do bem principal para que se faça referência à sua existência. Então, uma gleba de terra é uma gleba de terra por si só, ela é um bem principal. Agora, o que você acresce a essa gleba de terra, né, é um bem acessório, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a falar dos bens acessórios, elencando na seguinte ordem. Primeiro a gente vai falar dos frutos, depois dos produtos, depois dos rendimentos, pertenças e, por fim, as benfeitorias. Lembrando a vocês o seguinte, não adianta a gente decorar, tá? Nós vamos tentar, no bate-papo de hoje, colocar os bens e chamar a atenção de vocês que não é só decorar essa classificação, porque vocês acabarão esquecendo. Mas vamos tentar, no discurso da aula, já dar uma aplicabilidade a essa classificação, ok? Então, classificar e mostrar a importância dessa classificação. Primeiro, vamos falar dos frutos. Os frutos, como está colocado aí para vocês, são utilidades que a coisa principal produz sem que seja alterada a sua substância. Primeiro, gente, o que é substância? Quando a legislação fala em substância, alterar a substância, significa dizer não comprometer ou ao fim colimado, ou seja, ao fim que se destina, ou à apreciação econômica da coisa. Então, o fruto você tira da coisa sem alterar nem ao fim colimado, o fim a que se destina, nem a avaliação econômica. É um exemplo de alteração de substância. Eu dei como exemplo um bezerro. A vaca tem um bezerro, mas não deixa de ser vaca, não é? Nem diminui seu valor, nem altera a substância, como não deixa de ser uma vaca. Assim como o aluguel também é um fruto, né? É um fruto civil, você tem direito ao aluguel, mas aquele imóvel não está comprometido pela existência daquele fruto. E os frutos, amores, são classificados quanto à natureza em natural, industrial e civil. Quais são os frutos naturais? São gerados sem intervenção humana direta. Então, por exemplo, se eu falo de uma safra, né, eu estou falando de frutos naturais. Já os industriais são decorrentes da atividade humana. Então, são aqueles frutos que você precisa de uma atividade humana, a exemplo de uma atividade de labor, por exemplo, a feitura de um sapato, a feitura de uma bolsa. Então, são frutos que vêm de uma colaboração humana. Por si só não se evidencia a presença como por exemplo, os frutos de uma árvore, né? E o civil, que são utilidades que a coisa produz gerando uma renda, né? A exemplo do que eu acabei de dar, dos aluguéis, de juros, né? Então demandam uma renda. Bom, quanto à ligação com a coisa principal, ele pode ser colhidos ou percebidos, pendentes, percipiendos, estantes ou consumidos. Essa classificação, inclusive, já chama a atenção de vocês que é muito importante, por exemplo, para os efeitos da posse, com relação ao possuidor de boa-fé ou de má-fé. Por exemplo, os frutos colhidos ou percebidos, eles são deferidos ao possuidor de boa-fé. Ao possuidor de má-fé, eles não serão deferidos. Assim como o possuidor de má-fé, ele não responde pelos frutos percipiendos, ou seja, aqueles que não deixou o de boa fé, não responde pelos frutos percipiendos. Já o possuidor de má fé, ele responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que ele não tenha dado causa. A única exceção é que se ele provar que de igual modo teria acontecido na posse do reivindicante, né? Então é importante que a gente saiba essa classificação para que a gente possa depois aplicar, identificar do fruto nas consequências da relação possessória e em diversas outras situações que são juridicamente tratadas pelo Código Civil.
Então, os frutos colhidos ou percebidos são os frutos já destacados, mas ainda existentes. Vou dar um exemplo prático. Você tem uma safra de laranja, né? Os frutos colhidos ou percebidos são aqueles que já foram tirados a laranja que já foi tirada do pé de laranja, mas que ainda está ali, tá? Os pendentes são aqueles que ainda estão presos no bem principal, ou seja, a safra que ainda está para colher, porque as laranjas estão presas no pé de laranja. Os percipientes deveriam ter sido colhidos, não foram. Então são aquelas laranjas que apodreceram no pé e que não vão galgar a aferição econômica, não vão ser vendidas, elas se perderam. Os estantes são frutos destacados, armazenados para ir à venda. Então são aquelas laranjas que já estão estocadas em depósito para ser vendidas, né? Estão lá já ensacadas para ser vendidas. E os consumidos são aqueles que não mais existem, né? Então, vamos nesse exemplo que a gente está dando, é a laranja que foi consumida, é a laranja que já foi vendida e consumida, então são os frutos consumidos. Algumas pessoas me perguntam muito, de forma reiterada, qual a diferença de fruto e produto. Olha só, gente, fruto e produto tem uma diferença que é muito simples. O produto são a utilidade que a coisa produz, mas que afeta a sua substância. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma pedreira de extração de pedras preciosas, né, uma mina, o que eu tiro dali não vai ser reposto, então isso é um produto. A gente não pode tratar fruto e produto como se fosse a mesma coisa, porque não é, tá? Então, os produtos eu coloquei para vocês, são a utilidade que a coisa produz, mas que afeta a sua substância. Se eu extrair uma pedra preciosa, exatamente o exemplo que eu dei, de uma mina, esta não voltará a compor a mina naturalmente, tá? Então é a grande diferença entre frutos e produtos. Por quê? Porque a mina não vai brotar novas pedras a partir do momento que eu extraio pedras dessa mina, tá? Os rendimentos, como já dito, são tirados da utilidade da coisa, já falei para vocês, aluguel, juros, né? Agora, não vamos... a gente falou de fruto, falou de produto, mas a gente precisa falar de pertença também, que são os bens colocados a serviço do bem principal sem que faça parte da sua estrutura principal. A pertença pode ser levantada sem que haja destruição ou comprometimento do bem principal. Por exemplo, quando o possuidor de boa-fé precisa devolver algo que não lhe pertence. Vamos imaginar que João ocupou um imóvel, ficou neste imóvel, achava que o imóvel era abandonado e comprou um trator para trabalhar na safra das laranjas do imóvel. E agora ele vai ter que devolver porque Godofredo, ele provou em juízo que ele de fato é o real proprietário do bem. O trator, ele não pode ser considerado uma benfeitoria, nem um fruto, nem um produto, porque ele é trator, independente de estar na fazenda ou não, ele destacado da fazenda, seja tirado da fazenda, ele continua sendo trator. Então ele não é, na verdade, uma benfeitoria, como a gente vai ver daqui a pouquinho, não é nem fruto nem produto, ele é uma pertença, ele pertencia à fazenda, ele era usado na fazenda, mas ele não foi agregado ao bem principal a ponto de que se você destacar, ele perde, o bem principal perde a sua substância, não é? Então isso é uma pertença. O som do carro, o exemplo que eu dei, o trator que faz parte da fazenda, foi o exemplo que eu acabei de explanar para vocês. E diferente da pertença, a gente tem as benfeitorias. As benfeitorias são obras realizadas pelo homem no bem principal para melhorá-lo, embelezá-lo ou conservá-lo. Inclusive, desses três critérios, a gente tem a classificação das benfeitorias. Elas são úteis quando elas são feitas para otimizar o bem, alargar a utilidade. Então, são consideradas benfeitorias úteis. Por exemplo, se eu faço um quarto a mais na minha casa, eu estou fazendo uma benfeitoria útil. Por quê? Porque eu estou aumentando a utilidade da casa na medida em que eu construo um quarto a mais. Então, eu dei um exemplo aqui, voltando ao exemplo inicial da fazenda. A implantação de uma cancela largada vai viabilizar a passagem de maior veículo transportador de frutos naturais oriundos da safra de uma fazenda. Então, se eu faço esse aumento, né, se eu aumento essa cancela para passar meios de transporte maiores, eu estou fazendo uma benfeitoria útil, eu estou alargando a utilidade da coisa. As necessárias são aquelas que, se não forem feitas, vão comprometer a existência e a conservação da coisa, tá? Então, se eu ocupo uma casa, vamos dizer que João, aquele exemplo de João, ocupou o imóvel, quando ele ocupou, a base da casa estava caindo. Então, na medida que ele refez a base da casa, ele está fazendo uma benfeitoria necessária. Inclusive,
como eu falei para vocês, é importante a gente falar da benfeitoria necessária, a exemplo dos efeitos da posse. As benfeitorias necessárias são sempre indenizáveis, inclusive ao possuidor de má-fé. Qual é a diferença? Ao possuidor de má-fé não será deferido o direito de retenção pelo não pagamento destas, ou seja, pelo não pagamento das benfeitorias necessárias. Mas ele tem direito. Já o possuidor de boa-fé, enquanto não pagar benfeitorias necessárias e as úteis também, ele tem direito de retenção sobre o imóvel. Então, aquele exemplo que eu dei, João fez a base da casa todinha. Enquanto Godofredo não pagar o que João gastou, porque é uma benfeitoria necessária, se não fizesse a casa cairia, João não sairá do imóvel, entendeu? Ou seja, a benfeitoria necessária ela será sempre indenizada. A voluptuária é aquela que você faz para embelezamento do bem, para formoseamento. É um chafariz que você faz para você que gosta de cromoterapia, é um piso mais luxuoso. Então, só formoseamento, só embelezamento do bem. Já as benfeitorias voluptuárias, elas são indenizáveis ao possuidor de boa-fé, não são ao possuidor de má-fé, mas as benfeitorias voluptuárias, se não for paga, não defere direito de retenção nem ao possuidor de boa-fé. São devidas, mas não defere a ele ficar na coisa enquanto não for pago para ele, tá? Então eu dei aqui um exemplo de uma piscina em uma mansão, um chafariz no jardim, são benfeitorias o quê? Voluptuárias. É muito importante que a gente não confunda a cessão com benfeitoria, tá? As benfeitorias são realizadas em coisas já existentes. A cessão industrial cria coisa nova. Não há que se confundir as benfeitorias com as acessões industriais do solo. Uma casa é uma cessão, pois foi acrescida ao solo. A casa não existia. O pilar da casa é refeito em benfeitoria, eis que foi acrescida ao que já existia. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai estudar a aquisição, por exemplo, da propriedade imóvel, a gente tem as acessões, né? Acessão por construção, por plantação. Mas entenda, quando você faz surgir uma coisa nova, por exemplo, a casa com relação ao solo é uma acessão, né? É uma coisa que é acrescida. Agora, o que você faz na casa, isso é uma benfeitoria.